Fala, meus queridos, antes de começar esse vídeo eu gostaria de dar alguns avisos bem tristes. Aviso número 1: infelizmente eu não vou poder utilizar as imagens do gameplay porque Super Cat Bros não tem sistema de save, sabe? Não tem save file, ou seja, eu não vou poder usar as imagens dele, porque ocorreria de eu ter que desinstalar e instalar o jogo de novo, e isso é muito chato de fazer. Então as imagens dos jogos que vão estar aparecendo na TVzinha aqui atrás de mim vão ser de jogos aleatórios. Mas temos boas notícias também. Para começo de conversa, na telinha vão aparecer jogos aleatórios, porém não são jogos quaisquer. São jogos que podem vir a aparecer aqui no canal. Vai depender do voto de vocês, obviamente, mas não empata o fato de que eles podem aparecer futuramente aqui no canal. E mais uma boa notícia é que eu vou estar trazendo nesse mesmo vídeo um especial de 100 seguidores. O motivo é meio triste, é porque eu não recebi tantas perguntas, mesmo para um especial de 100 inscritos e tal, mas ei, paciência, não dá para ganhar todas. Mas pelo menos eu vou poder responder as perguntas de vocês, né? Vocês fizeram algumas pessoas aí fizeram perguntinhas e tal, então eu não vejo por que não responder, não é? Então eu vou estar respondendo as perguntas aqui neste vídeo maravilhoso. Então, os recados já foram devidamente dados. Bora começar essa review de Super Cat Bros. Killer Queen 第3の爆弾バイツァーダスト。Não, isso no comecinho não foi pra ficar engraçado, algo do tipo. Eu realmente só me ferro na hora de fazer esse negócio de origens. E o pior é que eu não consegui muitas informações nem pela fandom que Super Cat Bros tem. Porque sim, Super Cat Bros tem uma fandom pequena, mas tem. E olha, eu não consegui encontrar absolutamente nada direito. Não tem uma versão beta do jogo, não tem glitches, não tem bugs, não tem gatos descartados, só gatinhos secretos. Um pouco de informações que eu consegui extrair foram as seguintes. Primeiro, o jogo foi lançado em 2016, meramente recente, eu não acho. E também... calma lá. Que ele foi feito baseado na era 16 bits. Mas acho que já deu pra notar pelos gráficos do jogo, né? Tá meio óbvio isso aí. Eduardo, se eu quisesse obviedade, eu via no Você Sabia. Isso não foi uma indireta, tá? Foi só um exemplo.
E outra coisa que eu consegui descobrir foi que o artista do jogo foi um tal de Jonathan Pesarese. Eu vou estar deixando a foto do Maledetto aí na tela, por mais que ele não seja um Maledetto, até porque a arte do jogo realmente é bonita. Mas, cara, eu não consegui encontrar quase nada de informação desse jogo. Para vocês terem uma noção, os criadores da música é um grupo que se chama Dreams Bell. Ou seja, eu não pude descobrir quem foi que criou. E sim, eu até pesquisei para ver se encontrava o nome da empresa, tipo a Dreams Bell Super Cat Bros, só que não apareceu nada. Então fica meio difícil trabalhar com pouco, né? Com poucas informações. Mas isso só melhora meu trabalho, né? Pelo menos acelera ele. Não tem muita coisa para eu fazer, nem muito que eu pesquisar. Uma das coisas que eu achei interessante e que eu descobri é que esse jogo tem uma ordem cronológica. Sim, Super Cat Bros 1 se passa após os eventos de Super Cat Bros 2. Eu vou trazer Super Cat Bros 2 pro canal, mas nem ferrando. Sim, eu testei o jogo, não gostei. Possivelmente vou jogar de novo para dar uma segunda chance, até porque se eu trouxe um, vou trazer o 2. E como não é série fixa, eu não preciso trazer em ordem cronológica, ou como na situação do Pokémon, eu não preciso trazer em ordem de evolução de consoles. Vai fazer o que a respeito? Bom, de qualquer forma, esse foi o tópico Origins e foi mais curto do que de costume, mas talvez o próximo tópico seja um pouco mais longo. Quem sabe, hein? A história de Super Cat Bros é tão simples que poderia ser resumido por uma criança de 5 anos. Estava lá o Alex, nosso queridíssimo protagonista, esse gato frajola aí, preto com branco, e seus irmãozinhos. E eles estavam no seu balão maravilhoso. Bom lembrar que esse jogo tem uma ordem cronológica e ele se passa após os eventos de Super Cat Bros 1. Após os eventos de Super Cat Bros 2. Eu vou trazer Super Cat Bros 2 no canal? Vai depender de vocês. Comentem nesse vídeo se vocês vão querer Super Cat Bros 2 aqui no canal. Eu tenho um cronograma certinho de jogos que eu preciso trazer para o canal. No caso, os jogos de celular. Mas eu quero ver a opinião de vocês, né? O ponto é, tava lá os irmãos dele dentro de um balão, como dá pra ver na abertura desse vídeo. E de repente, macacos chegaram e simplesmente meteram rojão no nosso balão. Macacos. Eles pegaram uma bala de canhão e tacaram na gente. Então, o que acontece é que todos os nossos amiguinhos acabam caindo deste balão. A tristeza aqui é que o Alex agora vai ter que reunir todos os seus amiguinhos e acabaram se estupefando no chão para poder voltar para casa, né? Até porque possivelmente eles estavam querendo ir de viagem. Nossa, vamos pra uma praia, né, velho? Não temos nada para fazer mesmo, então bora pra praia. E é meio que isso daí. A lore inicial de Super Cat Bros. Não tem nada de muito relevante. Claro, as coisas relevantes acontecem depois. Mas essa é a história de abertura do jogo. Ou seja, não tem muito o que eu dizer aqui. Não tem muito pra explorar, nem muito pra, sei lá, xingar. É simples a história. E eu acho que isso é legal. Bom, essa foi a parte de história de Super Cat Bros. Tomara que a parte de jogabilidade seja mais interessante. Bom, com certeza vai ser, né? Tem bastante coisinha pra falar. Então, vamos para o próximo tópico. Vale a pena mencionar nesse início de vídeo que as informações e exemplos que eu vou estar pegando aqui foram de um canal que eu encontrei no YouTube chamado Detonando Detonados. Vai estar aparecendo aí na tela para vocês darem uma olhada depois. É um canal que tá meio que morto, não tem mais ninguém lá, tipo, já fazem 2 anos que o cara não posta nada, mas ei, me ajudou aqui com o vídeo, né? E é interessante eu pelo menos dar os créditos pra ele. Mas Edu, por que você não deixa no telão? Porque eu quero usar como exemplo, não como gameplay de fundo. Mas
Enfim, né? Vamos às informações deste pequeno joguinho. Mas já vamos começar com a crítica de um bagulho que eu realmente não gosto nesse jogo, apesar de Super Cat Bros ser um joguinho muito bom. Que é não ter um botão separado para pular. Sim, esse jogo não tem um botão separado para você pular. Quer pular? Ótimo! Vai até a extremidade de uma plataforma. Por incrível que parível, nesse jogo, para você pular, funciona o seguinte. Para o gatinho pular, você tem que apertar 2 vezes o botão para frente para ele correr. Assim, quando ele for para uma das extremidades da plataforma, ele vai acabar pulando. Eu acho isso ruim. Sim, para falar a verdade, o jogo baseia muitos desafios se baseiam nesse fato de que você precisa correr para o final da plataforma. Eu sei que isso é uma tentativa de ser diferenciado e tal, mas eu particularmente não gostei e eu achei isso uma adição muito ruim. Mas vai de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, não gosto. Vai que outras pessoas gostam, né? Para você progredir nas fases, vocês precisam destes sininhos que ficam no pescocinho do nosso maninho Alex, protagonista do jogo, gatinho, para poder progredir e seguir em frente nas fases. Se você não tiver a quantidade correta desses sininhos, você volta para trás. E tá me dando uma nostalgia de Pokémon isso aqui, com aqueles sinos sagrados. O jogo também tem alguns chefes, mas sei lá, não tem muito o que falar sobre esses chefes. Bem, meio que os chefes não são grande coisa. Eles têm sim lá um design bem legal. Tem até um chefe secreto que eu não consegui encontrar, até porque eu nunca fui atrás dos gatos secretos desse jogo, então eu nunca consegui pegar pra mim. Mas eu nunca tive experiência com isso. Eu não pretendo colocar aqui no vídeo porque não é algo que eu vou trazer pro canal também. Pelo que eu vi, é um bagulho muito difícil de fazer, então eu não vou fazer não. A menos que eu faça por acidente, mas já é outra história. Mas vamos para a jogabilidade de cada gatinho, começando com o nosso manito Alex. Ele é basicamente o gatinho acrobata. Ele pula mais alto, consegue subir por áreas mais largas. E ele também é o que pula mais alto no iniciozinho do jogo, né? O segundo camarada que entra na nossa party é o Brutus, esse gatinho com babador aí. Ele é capaz de destruir blocos com extrema facilidade. Calma lá, meu patrão. Ele tá passando fome. Então, para você destruir os blocos, você precisa correr. Para você quebrar os blocos, você precisa correr. Se ele não corre, ele sobe os blocos. É interessante dizer isso, pois tem mais uma mecânica nesse jogo que eu esqueci de citar. Para você trocar de gatinhos, você tem que estar em cima de uma plataforma específica. E, velho, isso é meio ruinzinho. Isso é uma das poucas coisas que o Super Cat Bros 2 melhorou em comparação ao Super Cat Bros 1. Mas não vai se acostumando não, que o 2 não é muito bom também. Mas enfim. Indo pro próximo gato, o Shinji, ele é capaz de suportar várias correntezas no corpinho magrelo dele. Ele é este gatinho marinheiro que vai estar aparecendo na tela de vocês. Muito fofo. Ele é meu favorito só por ele ser estiloso. Ele tem um chapeuzinho de marinheiro. Vai dizer que isso não é bacana. O próximo gatinho, o Kuro, ele é basicamente um gato minerador. Ele tem a capacidade de iluminar áreas escuras. E é só isso, porque basicamente todos os outros gatinhos têm medo de escuro e ele não, por ter uma lanterna na cabeça. Muito útil, para falar a verdade. Isso fará com que a atuação dele seja muito necessária em várias horas diferentes. Seja para pegar itens no escuro ou fases que se passam totalmente dentro de um bueiro. E acreditem, tem um bocadinho. E aqui nós temos também a gatinha Amy. Essa é tão pequenininha, é a menor do grupo. Tem a capacidade de passar por pequenas frestas nas fases. Ela serve não só para pegar itens secretos, como também passar por certos apertos para poder coletar itens para poder progredir nas fases. É bem útil. E por último, mas não menos importante, o Oli, que é basicamente o... Tá bom, pode tocar a música do Astronauta de Mármore aí.
exatamente o gato que pula mais alto. Na verdade, ele é o gato que vai mais longe. Ele plana. Ou vocês acham que ele simplesmente usa essa capa para ficar encarando a Ed na moda para ela ficar com raiva dele? Até porque, como vocês já sabem, né? Nada de capas. Mas essa é a habilidade de cada um dos gatinhos. Cada um deles tem uma função única. E não, eu não vou falar dos gatos secretos, porque como eu falei, eu não desbloqueei. E nem o cara que eu achei do vídeo não desbloqueou também. Então paciência, não dá pra ganhar todos. Mas perder aparentemente dá. Então acho que com tudo isso falado podemos ir pro próximo tópico, que é o level design, né? Bom, falei de tudo que tinha pra falar aqui, né? Próximo. Aí a propósito, antes que eles me esqueçam, esse jogo tem uma mecânica de vida meio diferenciada, mais ou menos. É basicamente, você só pode tomar 2 hits antes de bater as botas, mas você pode esperar para recuperar uma parte da vida. E é isso, bora pro próximo tópico. O level design de Super Get Bros é bem engraçadinho. Pelo menos eu acho ele muito bonitinho. Não tem muito o que falar, mas ele faz o que ele se propõe a ser, algo simples. Afinal de contas é um jogo simples, né? Ele não necessita de gráficos grandiosos ou até mesmo algo muito fora da caixinha. Ele é um jogo legal à sua própria maneira e o level design compõe isso. Como eu falei, na parte de jogabilidade, ele se adequa àquele desafio de ter que correr até a extremidade da plataforma para que o gatinho pule. O que fará com que o jogador pense algumas vezes antes de, fazer o esquema de pular na extremidade. Também tem uma mecânica que eu deveria ter falado em jogabilidade, mas eu esqueci de falar. Que claro, é o sistema onde você pega uma jarrinha que tem algumas borboletas. Quando você pega ela, várias borboletas aparecem. No total são 5. Se você pegar todas elas, você consegue desbloquear um sininho para poder progredir. Lembra algo tipo os Jinjos de Banjo-Kazooie, onde se você coletar todos, você consegue uma Piece of Heart. Eu acho que é esse o nome. Nunca mais joguei Banjo-Kazooie. Mas em quesito level design, não tem muito o que falar. É um level design bacana, legal e, como eu falei, fofo. Afinal, é um jogo onde nós controlamos gatinhos, né? Não tem muito o que esperar aqui. Mas é isso. Bora pro próximo tópico. Hora de falar da música do jogo, né? Eu selecionei 3 músicas para poder falar nessa parte, mas antes de continuar eu queria falar de uma mecânica que infelizmente eu não vou procurar porque o vídeo que eu tenho aqui é de 1 hora, mas você pode comprar alguns ajudantes para te ajudar em determinados momentos da fase. Sim, outra coisa que eu esqueci de falar em jogabilidade. Aqui nós temos os famigerados bichinho que atira cenouras, bichinho aquático que atira bolhas e fênix que derrete blocos de gelo para poder abrir passagem, e um pássaro de gelo que basicamente esfria áreas quentes para que você possa passar por ali. E é basicamente isso. Eu não vou mostrar aqui em tela porque uma parte dele mostra os exemplos de onde tem tudo isso. É em uma hora muito específica do vídeo, então fiquem na imaginação. Mas no geral é uma cenourinha que atira cenouras, uma água viva que atira bolinhas, que só funciona debaixo d'água, o equivalente à cenoura, ela não atira debaixo d'água, só em terra firme. Já a fênix só serve para desbloquear caminhos mesmo. E outro pássaro que eu esqueci o nome, que é de gelo, ele esfria blocos quentes. Que é uma coisa que eu esqueci de falar em level design também. Eu esqueci de falar muita coisa. É isso que dá a fazer um bagulho na pressa. Blocos quentes que meio que eles acendem e ficam bem calientes. Falei isso só pra não ser redundante. E podem matar os nossos gatinhos. Então, graças a esse pássaro,
podemos ficar felizes. Mas vamos falar de música. Eu selecionei 3 músicas aqui. Espero que vocês gostem. Eu peguei as 3 músicas que eu achei as mais interessantes, do meu gosto no caso. Começando pela primeira música, que são das primeiras fases. Elas são muito bonitinhas, pra ser honesto, elas começam bem tímidas, sabe? Elas não começam já metendo berreiro, metendo rock and roll ou algo do tipo. Não, ela começa num tom suave, parece até coisa de RPG. E depois vai pegando os instrumentos e ficando bem bonita. Prestando um pouco melhor de atenção, a música até me lembra Ristar, no sentido de ser bem carismático, mas também lembra RPGs no geral. A próxima música é uma música de praia, daquelas fasezinhas de praia que tem no jogo. Eu achei elas bem bonitinhas, não começam bem humilde, pra falar a verdade, elas já começam naquele pique. E eu simplesmente amei essa música, não tenho o que dizer. É cinema demais. Já essa última, rapaz, é complicado. Essa música eu só coloquei aqui por causa do tom dela, que se destaca de meio a tudo, sabe? Eu ainda acho a música da Blues House até que legalzinha, mas sabe, o jogo tem músicas mega animadinhas, fofinhas e bacanudas. Só que essa da Temple Jungle Ato 2, ela é muito sombria, parece que pertence a esse jogo. Não me leve a mal, tipo, ainda é um jogo, ainda uma música se encaixa num jogo de RPG, só que um RPG tipo um boss final, sabe? Tire suas próprias conclusões. Eu acho ela um pouco diferenciada para um jogo como Super Cat Bros. Cara, parece muito coisa de Generator Room, sabe? Pra você que não sabe, é uma música de Crash Bandicoot, porque é uma música que parece que não encaixa nesse universo. As outras músicas são bonitinhas, fofinhas e bem da hora, mas essa última, cara, ela tem um tom muito melancólico e sombrio. Nem parece que pertence a esse jogo, é bem diferenciado e único. Eu gostei bastante dessa última música, porque os caras meio que arriscaram um tom novo aqui. Mas vamos finalmente para a conclusão e vou finalmente, aliás, responder as perguntas de vocês. Finalmente, meus amores, nós chegamos à tão esperada conclusão. E avaliando tudo, a jogabilidade, o level design, a música,
Eu devo dizer que de início eu havia subestimado Super Cat Bros, mas quem puder, infelizmente eu não posso simplesmente jogar o jogo, né? Já que não tem save file, eu não tive como testar o jogo na prática. Bom, paciência, não dá pra ganhar todas, mas perder aparentemente dá. Mas a nota final, considerando level design, música, jogabilidade, etc, etc, etc. E afins, eu dou pra Super Cat Bros uma nota 7. Ele é um jogo muito bom, maravilhoso. Eu gostei bastante dele da época que eu joguei, já faz muito tempo que eu queria trazer Super Cat Bros pro canal. Foi uma recepção meio morna, eu admito. Mas o motivo para isso é que eu tô caçando vários outros jogos de celular para poder trazer no canal. Então, meio que comparado aos que eu já achei, Super Cat Bros é um jogo simples. Ah, Edu, mas por que você deu nota 6? Porque apesar de tudo, como eu falei, as músicas são muito boas. São maravilhosas, o level design é criativo. A ideia do jogo de você controlar gatinhos é um bagulho muito original. Então, o que te pesou na nota do jogo? Bom, lembra que eu falei sobre esse pulinho nas extremidades, né? Por causa disso, eu dei um ponto a menos. Ah, mas Edu, isso é algo que deixa o jogo mais original. Porém, ao mesmo tempo, deixa o jogo ruim. Pelo menos minha experiência jogando a primeira vez, eu lembro que mesmo depois de muito tempo, eu não consegui me acostumar com isso. É tipo aquele botão lá do... daquele jogo do Sub-Zero que eu esqueci o nome. Ah, é Mortal Kombat Sub-Zero Mythologies. Onde tem que ter um botão pra virar um personagem. Então meio que é padrão já que todos os jogos, até mesmo de celular, tem um botão de pulo. Então você chegar aqui com essa mecânica totalmente nova, você acaba mais perdido do que ser um tiroteio. Não é a mesma situação de um Castlevania da vida, onde seu personagem tem um pulo de tijolo, e você tem que se acostumar e catatal. Não, isso é uma mecânica inteiramente nova que só está presente nos jogos de Super Cat Bros. E não destaca ele, pra falar a verdade, ele diminui. Outra coisa que pesou na nota foram os chefes de Super Cat Bros. Eu não foquei muito neles, mas o erro principal foi justamente um hit para acabar com o chefe. Sim, se você der um peteleco no chefe, ele morre. É o famoso One Hit KO. E por isso que a nota dele meio que pesou na balança, né? Meio que essas ideias não ficaram muito boas. Eu particularmente não gostei muito. Mas, nota 7 para o nosso querido joguinho de gatinhos fofinhos. Mas, não vai embora ainda, pois ainda temos as perguntas e respostas. Pessoal, esse é o especial de 100 inscritos. Infelizmente eu queria ter feito algo melhor, mas não deu, né? Não dá pra ganhar todos. Eu falei lá atrás, não dá pra ganhar todos. Mas olha só, vem pra cá, vamos para a primeira pergunta feita por Adam Belmont. Edu, qual é o seu Castlevania favorito? Atualmente é o Castlevania Order of Ecclesia. Eu acho esse Castlevania simplesmente maravilhoso. É meu Metroidvania e Castlevania favorito de todos, porque temos a Shanoa como protagonista, um sistema de armas e magias incrível e efeitos passivos interessantes. Além de ele ter um dos melhores mapas do jogo todo e ter uma aventura em torno de uma terra desconhecida, assim como o Castlevania 3. Também gosto dos chefes no geral, com exceção de dois em específico, mas isso vocês já devem saber quem são. Além da lore dessa parte da timeline ser muito interessante. Esse jogo também é bom por apresentar uma história muito boa. E a Shanoa é uma protagonista incrível, the best protagonista, perdendo para mim, claro, só perde pro Richter não, Simon. Motivo que eu vou contar depois, até porque teve uma pergunta relacionada ao meu Belmont favorito. Qual gênero de jogos você menos gosta? Meu amigo, por favor, se você vai me convidar para jogar na sua casa, eu te imploro, não ponha FIFA na droga de um PS5, ou num PS4, ou num PS2,
ou no PS3, PS1, Nintendo 64, não me importa. Não me venha colocar jogo de futebol no console. Me coloca pra jogar Mario Kart, jogo de corrida, qualquer outro jogo de esporte. Pode ser vôlei, golfe, sinuca, truco, baralho. Não interessa, mas por favor, nunca põe a FIFA pra eu jogar. Eu não gosto de muitos jogos de esporte, mas especificamente FIFA eu detesto. Sério que tu podia estar jogando com Deus da Guerra e resolve jogar um joguinho de futebol? Faça-me um favor. Qual é o seu Belmont qual Belmont é seu preferido? Você traria a saga clássica de Resident Evil? Respondendo nosso camaradinha Mago do Tempo, sim, eu pretendo trazer a saga Resident Evil pro canal, só que eu pretendo trazer ela no formato de série fixa, assim como eu tô trazendo no de Pokémon. Logo, quando o Pokémon acabar, vai vir Pokémon Cristal. E vai acontecer a mesma coisa com Resident Evil. Só que diferente de Pokémon, eu pretendo trazer ele em ordem cronológica, o que vai ser uma desgraça, porque pelo que eu ouvi falar, Resident Evil 0 é uma porcaria. Mas, enfim, respondendo sua segunda pergunta e que acaba respondendo uma pergunta anterior, meu Belmont favorito é o Simon Belmont. Por quê? Primeiro, o cara foi brabo bastante para ser o único Belmont que entrou no castelo do Drácula sozinho, sem ajuda interna ou externa, desceu o porrete no caba. E tem mais! Ele conseguiu derrotar o Tinhoso de novo, ou melhor, o seu fantasma, né? Não sua forma física, mas eu considero como se ele tivesse derrotado o Drácula 2 vezes, embora não seja. E ele simplesmente foi capaz de perdoar o capeta. Sim, no final de Castlevania 2 Simon's Quest, a porcaria que eu gosto, é revelado que no final verdadeiro, o Simon não só fez a questão de enterrar os restos mortais de Draculino Pereira, como também o perdoou. Sim, Simon foi capaz de perdoar o Drácula, o Cramunhão, o Pata Rachada, o Mochila de Criança, o Cão Chupando Manga. Ele conseguiu perdoar aquele que era considerado imperdoável. Pra você que tá pensando na série do Netflix, não pensa bobagem não, viu? O Drácula de Castlevania é um demônio. E é um demônio dos piores. E nossa última pergunta, por isso que eu decidi deixar nessa review. Se tivesse acontecendo um apocalipse zumbi, por exemplo, você precisasse montar um time com até 5 personagens, só pode de jogos que você já jogou, qual seria a sua equipe? Muito bem, vamos começar com Ben 10, de Ben 10 Protect of Earth. Ou seja, eu teria simplesmente o Ben em mãos. Calma, nada de Alien X, até porque o Ben clássico não tem Alien X. Eu não sei porque que o povo inventa que o Ben clássico tem Alien X. Não, gente, o Ben clássico não tem Alien X, pelo amor de Deus. O número 2 do membro do nosso pequeno grupo Anti-Apocalipse seria o Sonic de Sonic Generation. Eu sei que lá ele não tá tão poderoso, mas ei, é a versão mais poderosa que eu consegui jogar do nosso ouriço azul. A terceira seria a Samus Aran, do Metroid, no caso o jogo Metroid Fusion, porque eu sinto que lá ela tá mais próximo do Metroid Dread, ou seja, poderosa pra uma desgraça. Pro quarto personagem do nosso grupo, eu acho que seria o Ganon. Não, o Mellow de Super Mario RPG. Bichinho poderoso que lançaria uma descarga de raios e para melhorar, o cara tem chuva de cura. Ou seja, se alguém tivesse machucado, ele poderia curar a galera. Olha só que legal. E por último, nós precisaríamos de um louco da cachola, mais um atirador. E é claro que eu tô falando da Field Metal Slug. E por que a Field Metal Slug? Porque no Metal Slug 6 ela começa com literais uma Two Heavy Machine Gun. Oh yeah! E ter uma soldado na equipe de um apocalipse zumbi seria perfeito. Basicamente esse é meu tag team contra o apocalipse zumbi. E aí, o que acharam? Divertido, né? Infelizmente, ou felizmente, depende muito do seu ponto de vista, essas foram as únicas perguntas que foram feitas pra mim. Bom, eu queria fazer essas perguntas meio que separadas num vídeo especial, um vídeo especial de 100 inscritos, só que não deu, porque só 4 pessoas fizeram perguntas.
triste, mas ok, né? 118 inscritos e vamos lá, pessoal, rumo aos 200 inscritos. Não estamos tão longe assim, né? E que vocês ainda possam ver minhas futuras gravações, os futuros jogos que eu pretendo trazer para o canal. Que eu possa dar um sorriso nesse rosto maravilhoso de vocês, sendo um cara pobre, mas mesmo assim alegrando o dia de cada um de vocês, trazendo recomendações de jogos muito bons e interessantes de celular, ou de console, nunca se sabe, talvez você seja um retro gamer, igual eu. E que tenha um dia maravilhoso. Cada um de vocês merece um dia muito bom, tranquilo e relaxante nesse dia de sábado. Claro, eu tô gravando esse vídeo numa quarta-feira, mas eu vou postar ele sábado, então feliz sábado pra vocês, que Deus abençoe vocês e na boa, eu amo cada um de vocês. Beijo e abraço. Great